às vezes dá aquele sono, que a gente não pensa em outra coisa, só em dormir sem nem sonhar. Mas talvez o que você nem sonhe e nem imagine é que existem pessoas que perdem boas noites de sono para estudar justamente o sono, alguns dos quase 100 distúrbios já conhecidos. A compreensão da medicina moderna sobre o assunto cresceu tanto que hoje existem clínicas especializadas em todo o Brasil. Novos métodos e técnicas recém-descobertas têm ajudado a embalar o sono de milhares de brasileiros. Para nos ajudar a entender o que a ciência já descobriu sobre um hábito tão banal e importante do ser humano, convidamos especialistas em medicina do sono. Vamos então conhecê-los. A neurologista Dalva Poiares, professora de medicina do sono da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Márcio Bezerra, neurologista, diretor do Instituto do Sono da Universidade Estácio de Sá. O pneumologista Flávio Magalhães, responsável pelo Laboratório de Sono, SLEEP. E a neurologista Andréa Bacelar, também especialista em medicina do sono e titular em polissonografia pela Sociedade Brasileira de Neurofisiologia. Eu vou começar com Dalva, para esclarecer exatamente desde quando o homem começou a se preocupar com o sono sem ser na hora de perdê-lo. Há muito tempo. Existem relatos lá da época de Hipócrates que se dizia que o sono resultava de um acúmulo de substâncias no organismo, mas que vinham dos alimentos. Esse foi o erro. Na realidade, essa teoria voltou e é extremamente verdadeira. Existem substâncias que se acumulam durante a vigília prolongada e que levam ao sono, né? Mas não devido aos alimentos, elas se acumulam em algumas áreas do cérebro e por conta disso você tem uma tendência irresistível a dormir em determinados momentos. Tá, agora, isto, enquanto uma técnica, até a medicina do sono, como a gente aqui diz, já não é tão antigo. A especialidade em si também é de quando? Bom, a especialidade, na realidade, o primeiro médico real clínico do sono foi o professor Glenn em Stanford, na Califórnia. Isso data de a medicina do sono no máximo 50 anos. Foi da década de 70, na realidade. E nós aqui no Brasil, um pouco depois, na década de 90. Tá. Márcio, do ponto de vista da problemática sono, eu falei aqui, a gente só nota quando está com insônia, quando não dorme bem, mas a coisa me parece que é muito mais grave. Falamos aqui em quase 100 distúrbios. Chega a isso mesmo? Descritos nós temos mais aproximadamente 90 distúrbios e a medicina do sono é bastante ampla e tem vários locais onde ela tem interface com outras áreas da medicina. E o que nós atendemos bastante, além da perda do sono, que é a insônia, nós temos um problema grave, que é o ronco e a apneia do sono, que tem uma incidência, uma prevalência alta, que nós vemos todos os dias e que temos que tratar, senão tem vários problemas decorrentes disso. A apneia, a falta de ar, né? Vou logo ali para o Flávio para ajudar a gente nisso. Normalmente as pessoas não percebem que tem isso, né? Qual é a gravidade? Bom, o distúrbio se inicia por um sinal que é praticamente o mesmo em todos os portadores do distúrbio respiratório do sono, que é o ronco. Então, o ronco sempre é o grande alarme. O ronco perturbador, aquele ronco que praticamente estremece o quarto. Abala a casa, os vizinhos. Abala a casa, o cachorro corre, o passarinho para de cantar. Então, são coisas extremamente frequentes. E se a gente imaginar que o ronco é a marca inicial, a gente sabe hoje que ele tem um espectro de variação que passa pelas hipopneias, né? Quando o indivíduo quase para de respirar, chega na apneia e o impacto dessa doença acompanhado de quedas de oxigenação durante esses eventos, hoje tem um papel fundamental no desencadeamento de hipertensão arterial, graves problemas cardíacos e neurovasculares. E que percentual a gente poderia calcular? Em princípio, diz logo que o homem é que ronca mais, mas a gente sabe que tem mulher que ronca também, né? A gente só por gentileza às vezes não diz, né? Isso é interessante. A proporção talvez seja em torno de 2:1, mas ela chega a ser 1:1 após os 60 anos.
Quer dizer, as mulheres acabam chegando lá também. Acabam chegando lá. E parece que é um problema anatômico, porque a parte da laringe, que é colapsável durante a apneia, ela é mais longa no homem. Aí, com o envelhecimento, isso desaparece. E é absolutamente inevitável? Ou seja, quem ronca vai ter o problema, vai ter a falta de ar ou não necessariamente? O ronco é uma evolução, né? Ninguém começa tendo apneia. A pessoa começa roncando, que é um aumento de resistência da passagem desse ar, e o trajeto dessa alteração é chegar à apneia. Mas se perguntou a incidência, isso talvez seja o distúrbio mais frequente acima de 40 anos. Eu gostaria de dar uma parte nisso que o Flávio está falando. É muito interessante, na medida em que predomina no homem, mas a mulher, depois da menopausa, ela passa a ter uma incidência maior também. Exato. Então, é o que ele diz, após 60 anos, a mulher começa a ter umas características... É uma questão química mesmo, não? Não. No princípio, a gente associa uma questão física. Não é exatamente química. Nessa faixa etária, não. Mas quando a pessoa fica muito mais idosa, o que ocorre é assim, a via aérea superior é músculo. E a gente não envelhece só por fora, a gente envelhece por dentro. O músculo, ele perde o tônus. Então, ele começa a colabar mais. E se começa a colabar durante o sono, então ela tem o que o Flávio explicou, que são aqueles episódios de pausas respiratórias, que são as apneias, que em geral vêm com ronco. E uma coisa importante, uma dica importante, o pior sintoma da apneia é a sonolência excessiva diurna. E, em geral, né, Flávio, essa é a nossa experiência. Que é o grande marco, quer dizer, o marco da noite é o barulho do ronco. E o marco do dia é a sonolência. E essa sonolência ocorre porque esses eventos respiratórios, ao serem repetidos, eles causam um tremendo fracionamento do sono. Então, a arquitetura do sono fica toda modificada. E, com isso, fases profundas do sono não se instalam nesse doente e ele acorda cansado. E, durante o dia, ele tem uma extrema sonolência, que é extremamente perigosa também, em termos de maior incidência de acidentes automobilísticos, acidentes ocupacionais, crianças que têm um baixo rendimento escolar. O impacto disso é devastador. E ao tratar, que é importante, esse distúrbio tem um tratamento que é extremamente eficaz, de acordo com a abordagem que se faz. Bom, isso vai depender da gravidade da doença. Então, a gente precisa de um exame, que é a polissonografia noturna, que vai marcar com exatidão qual é a extensão da doença. E de acordo com a incidência desse índice de apneia e hipopneia, o número de despertares, sintomatologia clínica, que se faz a opção por algumas formas de tratamento. Bem, falamos do exame, deixa eu pegar minha xará aqui, André. Só isso que se vê? Não, porque a gente tem aquela ideia, todo mundo já viu um filminho daquela coisa, dormindo, editado rapidinho e tal. Nota-se esse ciclo, como o Dr. Flávio estava falando, e que mais nesse exame que vocês encaminham? A polissonografia, ela tenta reproduzir o seu sono fisiológico, o seu sono de casa. E no laboratório de sono, a gente simultaneamente avalia inúmeras variáveis, né? A gente tem o eletroencefalograma, o eletrooculograma e o eletromiograma. A partir dessas três variáveis, a gente pode estagiar, como o Flávio falou, ver a arquitetura. Se atinge sono profundo, se atinge o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, o momento do sonho. Se o paciente acorda, os microdespertares, se ele não nota que acorda, mas acorda cansado, é porque existem esses microdespertares que a gente não toma consciência que eles estão presentes. E para isso são essas três variáveis. E além disso, a gente tem também a parte respiratória. Para isso a gente pode usar um airflow ou a cânula nasal, a cinta tóraco-abdominal, um oxímetro, né, um sensor que avalia a saturação do oxigênio, se essa apneia é mais grave ou menos grave, gerando a queda da saturação do oxigênio. A avaliação cardíaca também pode ser feita, né, para avaliar arritmias ou mudanças da frequência cardíaca relacionadas ao grau do distúrbio respiratório. E, além disso, movimentos, né? A gente também não tem só distúrbio respiratório. Com tanto fio, ainda dá para fazer esses movimentos todos? Dá. Não, quero dizer, a gente também pode avaliar... Parece um bonequinho, né? Com tantos...
A gente também pode avaliar os movimentos. Existem movimentos anormais durante o sono. Então, também existem alguns eletrodos colocados nos membros inferiores, às vezes nos membros superiores, às vezes no masséter, né? Porque crianças, por exemplo, com bruxismo, adultos com dores na articulação temporomandibular. Que aí é o tal do bruxismo, né? Bruxismo. Esse que o jeito mastiga, arrebenta às vezes o dente, é uma coisa, né? Causa Quebra as facetas dentárias. Eu já tive isso. Então, é um exame extremamente completo. Quando a gente fala em quase 100 distúrbios, é por isso. A gente tem inúmeras variáveis, não só a parte respiratória, ou não só a insônia, que é o carro-chefe, né, dos distúrbios do sono. Mas e dá para você dormir com essa aparelhagem toda? Que mágica vocês fazem? Dão um comprimidinho para você dormir? Olha, Porque, a gente não dá medicação vai pelo alterar o seguinte, resultado, a gente vai certamente. alterar novamente a arquitetura normal daquela queixa daquele paciente. Algumas vezes a gente pode fazer algum hipnótico, quando a gente já está querendo, por exemplo, já tem um diagnóstico e quer testar um tratamento, né, que é a máscara, que é o CPAP, que é uma pressão positiva nas vias aéreas superiores, que faz com que faça um coxim pneumático e aumente a pressão positiva e faça exatamente com que a via aérea se abra, que é o que acontece na apneia, que é essa colapsabilidade dos músculos. Então, nesse momento, havendo uma dificuldade da adesão à primeira noite, do uso da máscara fora de casa, cheio de fios, a gente pode usar o indutor do sono. Bem, eu vou fazer um pequeno intervalo, foi só o início, né? A gente vai saber muito mais coisa. Você não fique, portanto, com sono, aguarde um pouquinho que nós voltamos já já.